Perigo, você precisa saber disso. Esse é um momento que eu reservei para falar para você sobre o perigo e o porquê você precisa saber do perigo. Tá redundante, né? Toda introdução é assim, meio estranha. Né? Mas nesse Ichigo, Ichie, nosso encontro, nosso momento único, eu reservei para falar algo muito importante. Esses banners não param de ficar entrando no meu quadro e ninguém me diz como é que eu tiro isso. Então nós vamos ter que o tempo todo ficar ouvindo essa campainha. Mas então tá, então vamos começar pelo começo. Vamos partir da premissa de que você é um praticante de Neija, ou seja, praticante da força interna. Então, através da prática, você vai desenvolver a força interna. Isso é importante você saber. Então, você faz as atividades do Neija Chuan, que é para desenvolver a força interna. Primeiro, você tem que entender que desenvolvimento é pegar alguma coisa que você tem e potencializar ela e deixar ela maior, tá? Isso é um desenvolvimento. Porque se você não tivesse, então não daria para desenvolver. Então, significa que você já tem uma força interna e que ela será desenvolvida se você fizer práticas adequadas que cumpram com esse propósito. Então, quais são essas práticas? Lógico, primeira de todos, o topo, né? Por excelência, é o Tai Chi interno. Tem que fazer o Tai Chi interno. Depois, você pode combinar o Tai Chi interno com o Tai Chi sentado e o Janzhong. Então, esses três pilares da força interna, eles são fundamentais no processo do desenvolvimento da força interna. Claro, à medida que você vai fazendo, todo dia, você vai se dedicando às práticas, processos dentro do corpo vão acontecendo, mas você não percebe isso, porque como é tudo muito natural e muito profundo, parece que você não está fazendo nada. Ai, que coisa chata ficar parada assim, ó, vai dar ninho de passarinho na minha cabeça. Ai, já deu hora, ai, será? Então, isso é um processo da mente, não é um processo seu. Então, você tem que pegar esse animal, né, esse boi, que não consegue ser disciplinado. Vamos colocar essa analogia, tá? Todo animal selvagem, ele é selvagem porque ele não está domado. Domado significa um animal que foi controlado na sua selvageria. Se você colocar uma sela num cavalo selvagem, ele vai pular, ele vai dar coice, mas à medida que ele vai se cansando e você vai controlando ele, chega uma hora que você doma o animal. E aí é um animal selado, né? Porque ele está selado, ele está domado. Então ele já não está mais como um animal selvagem. Então ele obedece você, ele para, ele está sob controle. E é isso que nós temos que fazer com o animal que nós temos convivendo conosco. Você acha que eu estou falando bobagem ou que eu estou exagerando? Então você pega Lao Tzu, se você não conhece, ou se você conhece, você já vai saber o que eu estou dizendo. Lao Tzu, ele fez a analogia do homem com o boi. Tanto que é comum você pegar um Tao Te Ching e você vê a imagem, né, do boi bem explícita, né, nos versos. Ou quadros temáticos, né, quadros pintados por artistas chineses, principalmente, onde Lao Tzu é retratado em cima de um boi. E ele está tocando flauta. Isso significa que ele domou o boi de tal forma, né, domou o animal estúpido de tal forma que ele pode se sentar confortavelmente e até tocar uma flauta em cima. Tal é a paz e a tranquilidade que ele tem, porque a estupidez, né, do animal já não interfere mais na paz do homem. E todos os treinamentos, né, não importa se é chinês, se é japonês, se é indiano, todos os treinamentos eles existem justamente para você domar o lado selvagem da natureza humana. Tá? A natureza humana, ela usa o mesmo sapato, né? Porque você usa o mesmo sapato. Mas você tem duas naturezas que usam o mesmo sapato, o vivo e o morto. O morto
se refere ao animal, aquele que tem começo, meio e fim, aquele que em algum momento vai morrer, aquele que não gosta de disciplina, aquele que é selvagem, que é rebelde, esse é o animal. E o divino, que convive com o animal usando o mesmo sapato, que é o vivo, né? O verdadeiro eu. Esse verdadeiro eu, ele é muito paciente, ele é muito tolerante. Por quê? Porque ele é imperecível, ele é imortal, ele não muda, né, com as mudanças do meio ambiente, ele é incólume a qualquer situação. Nada que aconteça no mundo ou chegue a tocar o corpo, chega nele ou produz alguma alteração nele. Isso é muito claro na meditação samurai dentro do Iaido, onde o samurai ele se conscientiza, né, dessa realidade dele, que quem morre não é ele, quem se fere não é ele, quem se queima não é ele, e que ele sempre está incólume diante de qualquer situação, e que ele existe antes do corpo, vai continuar existindo após ele. Então é um nível de consciência muito especial que tem um samurai. Quem pratica a arte samurai e já conseguiu atingir esse nível de consciência é muito bom, porque você começa a girar, né, numa outra escala de consciência. E a sua vida começa a estar, né, relacionada a um outro mundo. Mesmo que você esteja nesse mundo, vivendo o que todo mundo faz, né, que todo mundo vive, as pessoas à sua volta, mas você tem uma nota diferenciada, porque você está vendo as coisas e tudo que está acontecendo à sua volta com uma visão diferente. E essa divisão diferente faz toda a diferença no final e lá na frente, ou seja lá o que for que esteja acontecendo com você no momento, tá? Então, muito bem. Então, vamos colocar, né, uma pausa nessa explanação toda, né, e vamos começar uma segunda. Você também já deve ter visto nas lives, né, nos Ichigo e Ichie anteriores, que eu falo muito sobre consciência estar relacionada com o fluxo de energia. Tem energia, tem consciência, tem controle. Não tem energia, não tem consciência, não tem controle. E para que você tenha mais controle, você tem que levar energia. E se você levar energia, você vai ter mais consciência. E se você tiver mais consciência, você vai ter mais controle e domínio. Então, todas as técnicas do Neijá, quais são as técnicas? Tai Chi, Xingyi, Bagua, esgrima, principalmente a esgrima. Quando você chega no nível da esgrima, o que você está fazendo? Você está potencializando e expandindo o seu nível de consciência. Então, o que era até onde vai o seu braço, no limite, com a espada, vai além do braço e além da espada 15 centímetros. Em fisiologia, então, isso é conhecido como propriocepção. Propriocepção é a terminologia que se refere à sua capacidade de se auto-perceber. Você está agora se percebendo. Se eu fizer uma anestesia, você vai parar de sentir aquela parte anestesiada. Então, o que é anestesiar? É tirar, né, a sensibilidade, quer dizer, a propriocepção, a capacidade de se perceber naquele determinado lugar. Então, eu não sinto a ponta dos dedos, está enformigado. Por quê? Porque a energia não está passando. A energia não está passando, a energia está bloqueada. Então, o que vai acontecer? Vai dar enformigamento, vai dar falta de sensibilidade. Então, a energia é fundamental no processo. Porque se tem energia, o sangue vai. Porque o sangue acompanha a energia. E quem faz a energia chegar lá? O movimento. A intenção do movimento. Porque a energia acompanha o pensamento. O pensamento intencional. Então, eu tenho uma intenção, a energia vai lá e realiza. Quando eu pratico Neijá, força interna, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando, né, essa capacidade que todos nós temos de realizar, seja lá o que for, através da energia que se manifesta uma vez que há uma intenção. Então, aonde está a minha intenção?
e está a minha energia, está a minha consciência e está o meu espírito. Então, se eu foco para você agora nesse momento, então onde está meu espírito? Aí. Onde está indo a minha energia? Para onde eu estou olhando. E isso estabelece um canal. Quando esse canal está estabelecido e muito forte, não tem como eu olhar e a energia não ir para o alvo. Isso pode ser visto através de uma flecha, né? Quando eu focalizo o alvo e disparo a flecha, ela magneticamente ela vai de encontro ao alvo, porque é lá que está o meu foco. E o canal vai ser o caminho de condução da flecha disparada. A espada é a mesma coisa. Então veja quanta coisa nós estamos falando nesse pequeno intervalo de tempo. Nós estamos dando salto quântico, porque você pode treinar às vezes décadas e nunca vai ouvir, né, o que nós estamos fazendo nesse pequeno intervalo de tempo. Então nós estamos falando de desenvolvimento. Desenvolvimento significa aumentar a força interna. A força interna significa que a energia expandiu. Quando a energia expande, você acaba tendo mais consciência do corpo todo. E quando você tem o corpo pleno, por igual, não é mais de um lado do que do outro, porque se você escreve com a mão direita e a esquerda você não escreve nada, então você está todo aqui, né? A sua intenção, o seu controle, a sua energia foi aprimorando com o passar dos anos aqui na mão direita. Mas quando você começou a escrever, você tinha duas mãos esquerdas. Mas agora você tem uma mão muito bem desenvolvida. Por quê? Porque ela escreve com facilidade. Agora pega a esquerda, continua no primeiro ano. Mesmo que você esteja, né, já no nível universitário, fazendo graduação, etc., mas a sua mão esquerda ainda está na alfabetização. Então, isso significa que o seu eixo cruzado, um braço da cruz cresceu muito e o outro não cresceu nada. Então, isso é um desequilíbrio. Toda cruz que tem um braço muito grande e outro pequenininho e fraco, ela tende a quebrar, ela tende a se entortar. E os treinamentos do Neijá são práticas que vão equilibrar os braços da cruz, fazendo com que eles fiquem iguais. Então, você não é mais destro, né, e nem canhoto, você é um ambidestro, porque eu estou igual dos dois lados. Olha que legal. Então, isso é muito importante. E aonde que entra o perigo que você precisa saber, que aliás é o tema e a chamada para que nós estejamos juntos agora. O perigo, na verdade, é assim. Se você entender, você vai ver que esse perigo não é perigo de perigoso, tá? Mas é um perigo no sentido de, se eu estou aumentando o fluxo da energia, se eu estou fortalecendo o fluxo da energia dentro do corpo, esse fluxo ele está sendo impulsionado a preencher todos os espaços do corpo. Ele está sendo estimulado a caminhar por todos os caminhos pelos quais, né, existem para que ele possa passar, que seriam os canais de energia conhecidos na cultura como meridianos. Né? Os meridianos é onde passa a energia e o sistema vascular onde passa o sangue, arterial e venoso. Tá? Então, se eu estou aumentando o fluxo, se eu estou potencializando, né, a força a pressão, né, a força desse fluxo dentro dos canais, tanto, né, de sangue como de energia, ou mesmo, né, o sistema linfático, que também não deixa de ser são canais, né, onde passa as linfas, né? Vamos colocar assim para ficar inteligível, tá? É lógico que se você tiver um bloqueio, à medida que eu aumento a pressão, vai gerar dor. Você vai sentir dor. Mas é a dor da energia que está abrindo o caminho para passar num lugar que está fechado. Então, essa dor é diferente de uma dor de problema. Porque existem duas dores, né? Uma dor é quando é uma dor orgânica, porque existe um problema instalado no corpo.
e tem a dor do treinamento, né, que é essa consequência exatamente pelos motivos, né, da fisiologia que eu acabei de falar para você. O que é fisiologia? É a ciência que estuda como e por que as coisas acontecem. Então, nós acabamos de entender como e por que elas acontecem. Então, agora nós estamos falando sobre os efeitos de como e por que acontece, né, dentro do processo de potencializar o fluxo da energia do sangue e dos fluidos corporais. Tá? Vai gerar dor. Então, quando você está treinando e sente dor, você tem que entender que a energia está lá curando você de um problema. E se não fosse o treinamento, lá na frente essa mesma dor viria, mas como um diagnóstico. Entendeu isso? Se entendeu, fica muito fácil. Então, se sente dor, é a energia que está lá curando você. Se você sente queimar uma parte do corpo, é porque a energia está lá curando você. Se você está treinando e de repente dá aquele calor, assim, que parece calor de climatério, né? Que parece que você vai derreter, é porque a energia foi liberada e o seu corpo inteiro está sendo curado. É fantástico o processo de desenvolvimento dentro da força interna. Porque você vai passando por todos esses momentos, né? De calor, de dor, né? E é muito interessante. E esse calor, você põe a mão assim, você está suando, você está muito quente, né? Está pingando água. Então, esse é um suor de vida. Nossa, mas o cara está parado e está suando. Isso é o treinamento interno. Porque o treinamento interno está movimentando a energia interior. Ele está aumentando a energia interior que está dentro da circulação. A quantidade, né? Está aumentando a quantidade da energia que está dentro do corpo e está sendo colocada na circulação. Então, isso é um suor quente que a gente chama de suor de vida. Se você sua frio, então é porque a sua energia está sendo consumida. Então você sua muito, e você põe a mão assim, você está gelado, então é porque a sua energia está sendo consumida. Então isso é considerado suor de morte, suor frio. Né? Então tem o suor quente e o suor frio. O suor frio é porque a energia está indo embora. O suor quente é porque você está ganhando vida e o seu corpo está ficando mais quente. Você já ouviu falar que corpo quente não se machuca? Ah, vai treinar? Então é melhor você fazer um aquecimento antes. Nossa, isso é clássico, né? Qualquer treinamento que você for fazer, além dos movimentos que você está habituado, você tem que fazer um aquecimento antes de entrar na atividade. Porque quando o corpo está quente, ele fica protegido de machucados e ferimentos. Mas se o seu corpo está constantemente quente, então constantemente você vai estar protegido. Então você não precisa falar, espera um pouquinho, deixa eu me aquecer e depois eu vou resolver esse problema. Não, você está pronto. Não importa, você está andando, está dormindo, né? Não importa o momento, você está pronto para o combate. Se ele vier, você está pronto. Porque o seu corpo está pronto. E esse é o diferencial. E aí é onde entra o perigo. O perigo no sentido de que se você sente dor, né, ou sente algum desconforto durante o processo e você vai tomar um analgésico, você vai estragar todo o jogo. Porque essa dor que você está sentindo é o corpo, né, em processo de recuperação. É uma dor de... Então segura a onda, segura, né, dá uma relaxada. Né? Ai, a dor está aumentando, ótimo, uma hora, se você relaxar, uma hora vai abrir e a dor vai passar e você vai sentir aquele, sabe, aquele desbloqueio da energia, né? Você sente, né, a energia, o sangue passando pelos músculos e pelos tecidos. E a dor desaparece na hora. Eu te digo isso porque eu já passei N vezes por esses processos. De eu fazer uma base, doía muito, 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 e eu relaxava e segurava, e eu relaxava, segurava e falava, nossa, não vou aguentar. Quem está dizendo isso? O animal, né? O boi estúpido. Ah, eu não vou aguentar. E eu lá, como o domadora do animal, fala, não, você vai aguentar, você vai ficar aí, né? E aí eu tô lá com a cela selando ele.
E chega uma hora que realmente a energia abre, a dor passa. E eu ganhei muitos pontos na frente do animal, porque o animal perdeu e foi domado. E assim, gradativamente, eu vou subindo na escala, porque uma vez que eu passei isso pela primeira vez, então se tiver outras à frente, eu já sei como lidar. E elas realmente não me preocupam. Eu não tomo analgésico, eu não tomo remédio, não tomo nada, a não ser que seja extremamente necessário. Quando que é extremamente necessário? Quando não tem outro recurso. Quando não tem outro recurso. Então aí eu entro com a medicação, tá? Então você tem que saber quando, né? Quando. Então, a maior parte dos problemas que eu tive, eu resolvi sem medicação. Só de cirurgia, foram várias cirurgias que já estavam, né? Já foram indicação cirúrgica, e não aconteceu. A única que aconteceu é quando eu não treinava, que foi a do apêndice, né, que eu tinha 18 anos, então essa eu fui e estava suporada, e teve peritonite, e eu fui para 39 quilos, e eu fiquei mais de um mês, quase 2 meses, lavando o intestino no Hospital Matarazzo, e não sei como é que eu vivi, ou sobrevivi, né? Com 39 quilos e todo dia lavando o intestino por causa da peritonite, por causa de uma apêndice suporada, porque não estava diagnosticada. Mas aquilo me valeu, porque eu aprendi muita coisa quando eu tinha 18 anos. Quando eu estava lá no leito, né, do hospital, e vinha um médico com um monte de alunos, e eu era como é que fala, o material didático desses alunos, né? Eu era o material didático que o professor ficava explicando para eles. Então eu achei legal, né? Porque de repente eu também acabei aprendendo, né? Porque além de ser o material didático, né, para os alunos desse médico, talvez ninguém tenha percebido que eu também acabei estudando aquela matéria e que eu estava lá, né, me oferecendo para ser material de estudo. E eu aprendi muita coisa. E uma coisa que eu aprendi foi que eles não sabiam absolutamente nada do que estava acontecendo comigo. Então você olha e fala, eles são os médicos, eles estão aqui, eu estou numa situação terrível e eles não sabem o que está acontecendo comigo. Eles estão jogando xadrez comigo e vão ver se dá certo. É muito desesperador quando você se vê numa situação assim, porque você não sabe como eu me sentia e como eu estava ruim naquele momento. Estava um momento desesperador e eles não tinham resposta para mim. Mas isso acionou um monte de coisa. Por quê? Porque eu saí de lá e fui estudar. Então vou fazer medicina, vou fazer não sei o quê, e aí fui indo. A partir do momento que eu fui indo, aí eu tive um cisto de ovário de 7 centímetros, um cisto aquoso de ovário, né? De 7 centímetros. Ninguém queria colocar a mão. Não, porque tem que operar, o médico dizia que tinha que operar, os mestres também diziam que tinha que operar, e eu disse que eu não tinha que operar, eu tinha só que saber como fazer. Aí encontrei uma psiquiatra meio esquisita, mas ela falou, não, tudo bem, se você quiser fazer o tratamento comigo, a gente resolve isso. 10 meses depois, dentro do trabalho dela, né, de psiquiatria somado com homeopatia, 10 meses e desapareceu o cisto de 7 centímetros. Então foi a primeira cirurgia que não aconteceu porque eu reverti o processo. A segunda cirurgia deveria ter sido um adenoma de mama. 1/3 da mama estava com um adenoma, que apareceu assim, ó. Virou à noite e ele estava enorme. Aí eu fui para o oncologista e ele falou, nossa, como cresceu, né? Em questão de horas. Eu achei que era impressão sua, mas eu sempre tive muita consciência das coisas. Então não era impressão minha, não. A coisa realmente tinha tomado uma proporção absurda. Então ele falou, então a gente vai operar, né? Eu falei, vai operar? Deixa eu ver, vamos ver de perto isso. Aí eu peguei, fui pesquisar e tinha um amigo, monge, né? Eu cheguei e falei assim, porque também é assim, né? Eu falei, eu não andei até aqui para quando chegar numa hora dessa, né? Eu simplesmente segui a Via Cruz. Né? Não, né? Se eu vim até aqui, não é para depois chegar num momento desse e eu jogar a toalha e seguir os protocolos. Não. Então, se eu cheguei até aqui, vamos ver o que eu posso resolver daqui dentro de onde eu estou caminhando. Aí eu conversei com um amigo que era monge, falei, olha, o meu caso é esse clínico, tal, você tem tratamento para mim?
Ele falou assim, eu tenho, e você? Você tem sangue frio? Vai falar pra mim se eu tenho sangue frio? Eu sou instrumentadora cirúrgica, eu pego as coisas e resolvo no fio da espada, né? Então, vai falar se eu tenho sangue frio? Tenho, né? Ah, então tá bom, então passa aqui no consultório. Aí eu cheguei lá, ele examinou, me deu umas pirulinhas para tomar, que eu paguei R$ 5 na época, eram 2 vidros, né? Não vou falar, porque se eu falar, alguém vai querer tomar e vai achar que vai resolver o seu problema com essas pirulinhas, e não é por aí, tá? Não é por aí que as coisas acontecem. Mas eu tenho a receita até hoje, que ele me deu. R$ 5, R$ 10, eu comprei os 2 vidrinhos das pirulinhas, era para tomar 6 de manhã no almoço, e à noite dava 6, 12, 18 pílulas por dia, sem negociações. É para tomar essas pirulinhas? Vamos tomar essas pirulinhas. E aí, o que eu faço? Continuo tomando anti-hormônio? Ele falou, você já tomou? Então, eu tinha tomado uns 3 dias anti-hormônio, né? Porque o hormônio feminino, ele acelera o processo. Ele falou, bom, como você tomou essas bombas, vai demorar um pouco mais para o teu organismo responder. Mas você que decide. Ah, tá decidido. Lá, tirei o anti-hormônio e fiquei tomando só as pirulinhas. 40 dias depois, a minha mama estava limpa. O oncologista falou, nossa, o que você fez? Né? Eu falei, eu tomei essas pirulinhas aqui. Ele falou, nossa, esses chineses são incríveis, né? Eu acabei de operar uma menina de 25 anos com o mesmo quadro que você. Então eu fiquei imaginando o estrago que ele tinha feito na menina, né, de 25 anos. Mas que legal. E ele se preocupou, ele se interessou em saber como que eu tinha revertido aquele quadro, como que sabe? Nada. Ele só falou parabéns. Quando eu falei que eu ia seguir esse caminho, ele disse o quê? Vá seguir essas galinhas pretas, suas velas vermelhas, entendeu? E depois, se não der certo, você volta aqui. Falei, muito obrigado. Peguei e fui. Aí, 40 dias eu voltei com a mama limpa, e ele olhou, ficou admirado, me deu os parabéns e ficou por isso mesmo. Então, essa foi a segunda cirurgia que eu reverti o quadro. A terceira era uma hérnia de hiato. Né? Uma hérnia de hiato. Eu estava fazendo aikido, eu abaixava para fazer a reverência e parecia, a água vinha, né? O líquido, né? Do estômago vinha tudo na boca. Eu falava, não, que coisa esquisita, né? Aí eu fui no gastro, né? Fizemos uma endoscopia. E ele falou, você tá com uma hérnia de hiato de 1 centímetro. Né? Mas toma esses medicamentos e se não der certo, então aí a gente vai para a cirurgia. Medicamento, aquilo era tudo, era drogas, né? Para contração muscular. Imagina, eu ia contrair todo o meu corpo, toda a musculatura do meu corpo para tentar diminuir a flacidez justamente aqui, né, do esôfago com o estômago, de 1 centímetro, uma hérnia de 1 centímetro, que é uma flacidez de 1 centímetro. Então, para recuperar o tônus dessa musculatura flácida que estava com 1 centímetro de flacidez, eu ia tomar uma medicação que ia contrair todo o meu corpo, toda a musculatura do meu corpo. Eu falei, mas nunca que eu vou tomar isso, nem pensar. Aí liguei para esse meu amigo que me resolveu o problema da mama e falei, olha, eu tô com uma hérnia de hiato, não sei o que, sem problema, vem aqui. Fui no consultório dele, ele fez umas emissões de energia dentro do TICOM, fechou na hora, acabou o problema da hérnia de hiato, sem medicação e sem nada. Por quê? Porque foi feito o que precisava ser feito. No adenoma de mama, foi feito o que precisava ser feito, ou seja, corrigir o problema que estava causando aquele entumecimento na mama. Uma vez que foi corrigido, o próprio corpo se recuperou. Tá? Então, esse é um trabalho meu comigo, né? E é um testemunho que eu dou. Tem outros casos meus? Tem outros casos meus, sim, que eu resolvi. Mas, se não tem outro jeito, então a gente vai pelo jeito que tem, porque a violência menor é melhor, né, do que a violência maior. Se a violência é inevitável, então vamos pela menor. Mas eu sempre procuro evitar a violência, né, e procuro recuperar o corpo, tá? Então, isso é o que eu tenho para falar para você nesse momento. Então, você vai treinar, vai começar a aparecer sintomas. Esses sintomas podem ser
as causas que eu falei no início, como também pode ser um diagnóstico. Se for um diagnóstico, ótimo, porque ele apareceu antes do tempo e fica mais fácil ainda de ser tratado. Porque todo o meu trabalho de cura, né? Cura, eu tenho um amigo que ele diz assim, sabia que falar de cura aqui no Brasil é crime? Você nunca pode falar que você cura, entendeu? Você trata, mas você não pode falar que você cura. Olha como é que eu estou te dizendo isso, né? Porque a verdade é que vivemos mundos paralelos, né? Cura significa corrigir o erro. E tratamento significa você melhorar o quadro dentro do quadro. Melhorar a qualidade de vida dentro do quadro. Então, eu vou concluir esse nosso momento contando uma história real para você, tá? Minha. É uma história minha. Eu tive um problema e eu fui no médico do posto ver o problema, né? E aí ele olhou e falou assim, ah, você tinha bronquite, né? Eu tinha bronquite. Não, mas então você tá curada. Aí começa a história. Porque o médico disse que eu estava curada, que eu não tinha mais bronquite. Ele examinou, viu todo, né? Fiz todos os procedimentos e tudo. E, nossa, você está curada, parabéns. Ah, eu estou curada? Muito obrigada. Passa algumas semanas e eu pego e vou renovar minha carta. E para renovar minha carta, eu tive que passar por um médico, né? Aí o médico chega, e aí começa a história. Aí o médico chega, ele devia ter aqui uns quase 70 anos, né? Ele chega e fala assim, você tem algum problema de saúde? Eu falei, olha, para falar a verdade, eu acabei de receber, né, o diagnóstico de um médico, né? Que eu passei por avaliação e ele acabou de dizer que eu estou curada. Então eu até tinha, mas ele disse que eu estou curada, né? O médico surtou. Ele ficou louco. Ele ficou louco. Isso é um absurdo. Como ele pode dizer para você que você está curada? Ele nunca poderia ter dito isso para você. Porque é um absurdo. Quantas pessoas saem de exame de rotina, não tem nada, e depois de um mês morre. Entendeu? Não pode dizer que a pessoa está curada. Não pode dizer que a pessoa não tem problema. Porque muita gente passa por exame de rotina e morre depois, né? Aí depois que ele abaixou um pouco o fogo dele falar tudo isso, né? Aí eu virei para ele, né? E falei assim, mas não é bom morrer saudável? E aí ele bugou. Entendeu? Ele deu uma bugada. Porque eu falei, é muito melhor morrer saudável que morrer doente. Quem disse que para morrer você tem que ser doente? Melhor o cara que foi lá, fez, não tem nada e morreu saudável. E ele ficou bugado. E aí eu saí, porque também ele já tinha acabado o exame de rotina para eu poder tirar minha carta, entendeu? E fica aí toda essa conversa, né? Que nós tivemos nesse nosso Itigo Itie, ok? 33 minutos. Tchau!